Agradeço a oportunidade de estar aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Pai Nosso, que é uma oração que a gente acaba fazendo automaticamente, né? Nós fazemos sempre e às vezes nós não damos a devida, nós damos a importância, mas nós realizamos de forma muito automática, sem, na verdade, refletir as palavras que a gente faz desde pequeno, né? Então, o Pai Nosso sai muito automático. E nós acabamos esquecendo que o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Então, às vezes, por falar de forma tão automática, de fazer parte, assim, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana, às vezes a gente esquece de refletir sobre o que é, o que Jesus, assim, né, no nosso pouco entendimento, porque a gente sempre sabe que as palavras de Jesus, elas vão se aprofundando cada vez de acordo com o nosso conhecimento, mas, assim, no que a gente pode, mesmo sobre, na nossa capacidade de entendimento ainda, a gente não para e não reflete sobre o que é, quais são, o que o Pai Nosso quer dizer, e a importância que ele tem quando a gente faz essa devida ligação com Deus, e qual é essa importância e qual é esse significado todo. Então, vamos começar pelo começo mesmo, né? Que a gente começa dizendo Pai Nosso. Eu assisti um videozinho bem curto do Papa, que é assim, a gente tem que respeitar as outras religiões, né? E as outras religiões cristãs, principalmente, se elas falam de Deus, serve, se fala de Jesus, fala de Deus, serve para nós também. E eu achei muito interessante, porque o Papa fala, quando você fala Pai Nosso, você sente isso? Você sente que Deus é seu Pai? Você tem esse sentimento? Então, não adianta a gente falar Pai Nosso, sem dar o devido entendimento, o que é um Pai? Um Pai de toda a humanidade. E quando a gente fala Pai Nosso, nós estamos nos referindo a Deus como nosso Pai, Criador, e Criador de todos. Então, nosso Pai. Então, Pai Nosso. Se Ele é nosso Pai, isso quer dizer que todos os outros seres humanos, encarnados, desencarnados, no universo, são nossos irmãos. E muitas vezes nós nos esquecemos tanto da importância de que nós temos Deus como um pai. Então, o que a gente tem num pai? O que a gente tem que ter? Nós temos que ter respeito ao nosso pai. Nós estamos respeitando devidamente as leis de Deus? Então, se nós devemos respeito ao nosso pai físico, quanto respeito nós estamos? Então, a gente já começa pensando sobre o nosso comportamento diante das leis divinas, das regrinhas básicas que ele nos deixou. Então, nós estamos respeitando os nossos irmãos, nós estamos respeitando a Deus como nosso Pai, nós estamos respeitando as suas leis, os seus ensinamentos, nós estamos tratando a todos os nossos irmãos como irmãos, ou nós nos esquecemos disso, né? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com a nossa família material que nós nos esquecemos que todos os seres humanos são nossos irmãos. Então, nós também somos responsáveis por essa família inteira que Deus nos deu, né? De todos os seres humanos. Inclusive, não só dos seres humanos, mas nós também devemos lembrar que Deus é criador dos animais e da natureza e de tudo. Então, nós estamos respeitando a toda essa obra de Deus, a Deus e a toda essa família, e tudo isso que Ele nos traz. Então, num simples Pai Nosso, a gente pode já perceber que qual é o significado desse Pai Nosso para nós. Então, nós devemos sempre observar. Nós estamos sentindo a Deus como nosso Pai? Nós estamos sentindo a humanidade como nossos irmãos? A humanidade, a toda a criação de Deus como parte de nós? Porque logo depois a gente fala que estais nos céus, mas como espíritas nós sabemos que esse céu, ele fica dentro de nós, ele fica fora de nós, ele fica em todo lugar. Então nós temos que entender que tudo é obra de Deus. E quanto respeito nós como pessoa, nós como seres humanos, qual é a minha parte
o que eu estou fazendo em respeito e agradecimento a Deus por Ele ter me dado tudo isso. Ele me deu uma oportunidade, Ele me deu a vida, Ele me deu um planeta para habitar, Ele me deu forma de eu me nutrir espiritualmente, forma de eu me nutrir fisicamente, e quanto eu sou grata a Ele, como meu Pai, por Ele me dar tudo isso. Então, logo no comecinho, a gente já pode entender tudo isso. E logo depois, a gente sabe desse entendimento, que o céu, ele não é um céu, um lugar físico, né? Um céu que quando, como espírita, a gente aprende que o céu não é um lugar específico. O céu, ele pode ser em qualquer lugar. A partir do momento que a gente tem essa ligação com Deus, que a gente aprende a respeitar a Deus, quando a gente começa a entender o amor e cumprir esse amor e cumprir o nosso papel, o céu vai estar com a gente, independente de onde estivermos. Então, a sensação de paz que a gente busca tanto, que a gente imagina o céu, um lugar de paz, de amor, esse lugar de paz e de amor a gente vai encontrar dentro de nós mesmos, a partir do momento que nós conseguirmos compreender a Deus e respeitá-lo da forma devida. Na verdade, é até simples, é difícil, mas é simples, né? Santificado seja o seu nome por tudo isso, porque a gente deve lembrar, sim, que tudo que existe, tudo que temos, tudo que somos, é por Deus. Ele é o nosso Criador. Então, nós temos que santificar Ele em qualquer lugar, em qualquer situação, porque tudo que acontece, tudo que nos é dado, de bom ou de ruim, sempre lembrando que Ele é nosso Pai, e às vezes o Pai, para que nós escolhemos um caminho X, que às vezes esse caminho não vai levar num lugar muito bom, mas nós vamos chegar nesse lugar muito bom e lá nós vamos retirar um aprendizado. Então, esse aprendizado quer dizer que ele é nosso Pai e ele está nos ensinando. Qual o ensinamento que eu tenho? Foi até a mensagem do começo da aula, né? Que se a gente está passando por uma dor é porque ainda temos uma lição para aprender. Então, nunca nós devemos nos esquecer disso. Que um pai, ele também, às vezes, eu não vou falar castigo, porque a gente, como espírita, a gente não acredita em castigo, mas a gente acredita na lei da ação e reação. Então, eu fiz um ato que me levou a ter esse resultado. Enquanto eu não mudar a minha ação, eu não vou mudar o resultado. E é sempre isso que a gente tem que observar. E por isso a gente sempre tem que agradecer a Deus. E ver em nós o que eu estou fazendo de errado, ou o que eu fiz, o que eu posso mudar na minha vida para mudar o resultado. Porque não adianta nós culparmos, esquecermos e maldizermos a Deus e só pedir, né? Porque muitas vezes a gente faz uma oração sempre pedindo, mas nós nos esquecemos de que as nossas ações levam qual a ação que eu tô praticando para chegar no objetivo que eu gostaria. Então, nós temos que sempre lembrar disso. O venha a nós ao teu reino, eu já disse, o reino de Deus, ele está em todos os lugares, sempre. Nós que temos que encontrá-lo, esse reino dentro de nós. A partir do momento que toda a humanidade encontrar o reino dentro de cada um, nós vamos projetar esse reino e essa paz para o exterior. Então, o nosso entendimento projeta o externo. O que isso significa? Eu não sei o quanto que a gente pode entender que nossa mente... Inclusive, tem pessoas que falam isso, falam de um segredo, assim, a gente projeta o que está à nossa volta. Isso, conforme se todos nós praticássemos o bem, não haveria o mal à nossa volta. Então, a humanidade, a partir de que eu faço a minha parte, e todos nós vamos fazendo cada um a sua parte, nós vamos eliminando o mal, automaticamente nós vamos transformando o mundo. Então, como que eu posso trazer fisicamente esse reino? Esse reino a gente pode adquirir dentro de nós, mas também nós podemos trazer o reino de Deus fisicamente.
Como que nós fazemos isso? Praticando o bem. Esse bem vai se espalhando à nossa volta, e cada um praticando o bem. Todos nós praticando o bem, não vai mais haver mal, e o mundo vai se modificando. E a partir desse momento, a Terra vai virar um planeta superior ao que ele está. Então, isso falando fisicamente. A gente falar espiritualmente o reino de Deus está a partir do momento que nós somos criados, o reino de Deus já está dentro de nós. O que nós devemos fazer é encontrar esse reino dentro de nós, encontrar essa paz, nos ligarmos a ele. Quando a gente se liga ao mundo material, o que a gente faz? Nós nos desligamos do reino de Deus que está em nós. Então, nós temos que fazer essa busca desse amor que mora em nós, desse reino de Deus que mora em nós, e encontrá-lo. E aí, independente de onde eu estiver, na pior situação, eu vou ter paz, eu vou estar tranquilo. Por quê? Porque eu já encontrei a paz dentro de mim, eu já estou ligado a Deus. E nada que é externo vai mais modificar esse meu sentimento. Esse é nosso objetivo. E é isso que venha a nós o teu reino. Não é o teu reino físico, é o teu reino espiritual. É essa paz, esse amor interno que nós temos que nos ligar a ele. A gente pede, venha a nós, mas devia ser que eu encontre o seu reino, que eu encontre o seu amor, que eu encontre a sua paz. Porque o nosso trabalho todo de encarnado é isso, é buscar essa religação, essa conexão, o entendimento com Deus. Seja feita a tua vontade. Muitas vezes a gente pede e nunca quer. A gente fala, seja feita a tua vontade, mas a gente demora a aceitar. Então, é a aceitação. Esse seja feita a sua vontade diz muito sobre a aceitação das coisas que nos acontecem. Porque nós frequentamos a casa espírita, nós rezamos o Pai Nosso, nós fazemos oração, mas a gente tem uma dificuldade muito grande ainda de aceitar as coisas. Nós temos muita dificuldade em aceitar os acontecimentos mais banais que nos acontecem durante o dia. Então, às vezes, assim, uma coisa que sai fora do planejado já tira a gente do eixo, já deixa estressado, revoltado. Então, assim, seja feita a tua vontade. Se você fez tudo para que uma coisa fluísse de uma determinada forma, e ela acontece de uma outra forma, algum motivo tem para acontecer isso. Alguma coisa, algum significado, algum aprendizado a gente tem que retirar disso. Nem que seja do leite derramado. Porque a gente muitas vezes pede paciência, mas a gente não quer ter a aprovação da paciência. Então, assim, às vezes um leite derramado numa mesa já é motivo para estragar a manhã de uma pessoa, porque ela, e agora vou ter que limpar, não sei o quê. O que a gente tem que saber é aceitar as coisas que elas acontecem. E não estou falando das coisas muito grandes, não. Nós temos dificuldade, nós temos que começar a aceitar as pequenas coisas, as pequenas perturbações que acontecem diariamente. Quanto mais das grandes, né? Mas se a gente observar, a gente não tem aceitação nem das pequenas. Isso aconteceu, não era para ser desse jeito. O médico desmarcou a consulta. Não deu certo. Não deu. Se não era para ser, não é para ser. A gente tem que aceitar as coisas que nós não podemos mudar, né? Então, isso faz parte do seja feita a sua vontade, a aceitação. Como eu aceito os infortúnios. O pão nosso de cada dia. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa muito interessante, que a gente pede o pão nosso, e eu estou falando, agora eu vou falar um pouquinho do pão material mesmo, porque nós temos muita preocupação, às vezes, com as coisas materiais, né? Em como que vai ser o meu futuro. Não que nós não tenhamos que nos preocupar com as contas a pagar, com a aposentadoria, não é isso. Eu estou falando mesmo da preocupação excessiva que, às vezes, nós temos em relação às coisas materiais. E na oração, a gente fala o pão nosso de cada dia. E, às vezes, nós ficamos preocupados com o pão nosso de 10 anos para frente. E, às vezes, nós perdemos noites de sono
porque não sabemos como que vai comprar o pão daqui 10 anos, sendo que a gente não sabe se vai estar encarnado daqui 10 anos. Então, assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A gente tem que lembrar disso, tem que lembrar, se preocupe com as coisas de Deus, e as demais lhe serão acrescentadas. Então, se é o de cada dia, nós temos sim, nós estamos encarnados, nós temos que ser previdentes quanto ao nosso futuro. Não estou falando que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã, não é isso. Nós temos que ser previdentes, sim, nós temos que fazer com que as coisas aconteçam de forma certa, preocupar. Sim, tem que se preocupar com a aposentadoria, não é isso. Não é não ser previdente, é não se desesperar e não perder o seu hoje, que é o mais precioso que nós temos, o hoje e agora, pensando no futuro. Então, assim, ter uma preocupação excessiva, ficar estressado. Muitas pessoas têm muito estresse. O que é o estresse? É a preocupação excessiva. Então, nós temos que pensar nisso. Por que existem tantas pessoas estressadas? Porque está com preocupação excessiva. Preocupação excessiva no quê? Então, essa preocupação, esse excesso de preocupação, não a previdência, o excesso de preocupação é o contrário que diz o Pai Nosso, porque o Pai Nosso diz o de cada dia. E aí a gente também vai falar do pão espiritual, porque a gente tem sempre que lembrar, o pão nosso também é o nosso pão espiritual. Então, nós temos sempre que lembrar do que eu faço hoje. Eu me preocupo com o meu alimento material, sim, eu estou me preocupando com o meu alimento espiritual. O que eu fiz hoje para alimentar o meu espírito? Porque a gente faz muitas coisas para alimentar o nosso corpo físico. O que eu estou fazendo para alimentar o meu corpo espiritual? Então, a gente não consegue nada ver se não for através do nosso trabalho. Então, a gente não pode se esquecer disso. Perdoar as nossas ofensas, acho que mais do que a gente... uma dificuldade muito grande de todos nós é perdoar as nossas ofensas. Por quê? Porque a partir do momento que a gente pede perdão, a gente também tem que saber perdoar o nosso irmão. Então, é uma moeda de dois lados. Eu preciso ser perdoado e eu preciso saber perdoar. Porque a partir do momento que eu sou perdoada, eu tenho também que ser agradecido a isso e saber perdoar os erros dos meus irmãos. Nós estamos aqui encarnados e nós erramos a todo momento, nós e nossos irmãos. Então, nós temos que ter esse entendimento. Eu erro, meu irmão erra. E eu tenho que perdoar. Porque não existe amor e não existe caridade se não existe perdão. Então, eu tenho que saber perdoar tanto aos meus erros como aos erros dos meus irmãos. Deus não vai julgar ninguém. Então, esse perdão, ele é nosso mesmo. Eu tenho que me perdoar e eu tenho que perdoar o meu irmão. A partir do momento que eu sei perdoar, fica mais fácil para mim ser perdoado também. Não nos deixe cair em tentação. A tentação é tudo que nos desvirtua do nosso objetivo espiritual e, às vezes, mesmo nosso objetivo material. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a tentação, porque é o desvio do nosso objetivo. Então, eu tenho um objetivo de crescimento espiritual, tudo que me tira desse caminho é uma tentação. Eu tenho um objetivo material a ser seguido, tudo que me tira desse caminho é uma tentação. Então, lembrando que a tentação é o que nos tira dos nossos objetivos. E livrai-nos de todo o mal, principalmente de praticá-lo, porque o pior mal não é o externo. Nós nos preocupamos muito com o mal externo, mas nós esquecemos de nos preocupar com o mal que nós mesmos somos capazes de praticar. Então, é muito importante a gente se lembrar sempre, pior mal é aquele que eu pratico. Então, sempre quando alguém cometer um ato horrível e eu for fazer uma maledicência, o meu mal é o único que eu posso controlar. E a minha maledicência, então, ela é pior do que o mal praticado. Então, nós sempre devemos lembrar disso. O mal não deve ser comentado, não deve ser julgado, não deve ser criticado. Porque a partir do momento que eu estou julgando, estou maledizendo uma pessoa, eu estou praticando o mal. Então, eu não estou sendo melhor que ela. E que assim seja. O dia que nós todos conseguirmos compreender e entender e praticar o Pai Nosso, eu acredito que
que nós já vamos estar um pouquinho mais perto do reino de Deus e que o reino de Deus vai estar mais perto de nós. E eu agradeço muito a oportunidade mais uma vez e espero que todos nós tenhamos uma boa semana e uma boa noite. Muito obrigada.